Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Filipenses capítulo 4, versículo 4 é o lema desta semana que se inicia. Semana da Pátria. Semana onde nós iremos comemorar o dia 7 de setembro, é a independência do Brasil. Este dia, o que significa para você? Qual é o significado deste dia? É apenas mais um feriado, numa terça-feira neste ano, no meio da semana? Ou é um dia de ter orgulho, de ser brasileiro, brasileira? Confesso que nos últimos anos, eu não digo agora apenas, mas em todos os últimos anos, olhando para o Brasil, fica difícil de se orgulhar. Eu vejo muitos amigos, conhecidos meus, saindo do Brasil, indo morar no estrangeiro, Canadá, Europa, tantos outros países, para fugir da questão política, da questão social, econômica, que o nosso país apresenta há muitos anos já. Quase que poderíamos dizer que é uma crise desde 1500, desde o seu descobrimento. Mas nós temos motivo de alegria também, não somente de tristeza. Porque se nós colocarmos a nossa alegria em coisas mundanas, se nós colocarmos a nossa alegria apenas no que é físico, nós estamos perdidos. O apóstolo Paulo, aqui neste versículo, diz: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Que a nossa alegria neste 7 de setembro seja assim, de sermos brasileiros, de termos liberdade de poder celebrar culto, de termos liberdade de professar a nossa fé, que nós ainda estamos num país livre para confessar a fé em Cristo Jesus. E assim, nos alegrarmos diariamente na presença do nosso Senhor, nos alegrarmos na presença do nosso Salvador, tendo a certeza de que Ele cuida de nós, que Ele está conosco todos os dias. E assim nós devemos, então, nos colocar diante dEle e agradecer por todas as maravilhas que Ele tem feito por nós. E nós estamos reunidos mais uma vez em celebração virtual, mas estamos reunidos porque é o amor de Deus que nos chama. E quando o povo se reúne, ele se reúne para orar, se reúne para ouvir atentamente a palavra de Deus. E é isso que nós queremos neste dia, neste momento de celebração de culto. E este culto nós realizamos em nome e na presença do nosso Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. O Deus que nos guarda, o Deus que nos guia, o Deus que prepara os nossos caminhos todos os dias. Amém. Sofrem pelas ruas e não podem mais
povo de Deus reunido, ele se reúne tanto de forma física, presencial, quanto virtual, pelo amor de Deus. É o amor do nosso Deus que nos conecta uns com os outros. E este amor nos chama também a termos um momento especial de oração com Deus, de nos colocarmos diante dele na nossa integralidade para colocarmos todos os nossos anseios, todas as nossas dores, dúvidas, e assim pedir para que Deus nos mostre, nos dê a resposta certa para todas as nossas perguntas. Por isso eu te convido, neste momento, você que está aí do outro lado desta tela, para reclinar a sua cabeça e se colocar realmente num estado meditativo, num estado de oração. Que deixe silenciar todos os barulhos na sua volta e se concentrar realmente em Deus, no Deus que está conosco neste momento. Deus, Tu que és o nosso Deus de amor, de cuidado, um Deus misericordioso, um Deus compassivo, olha para nós neste momento. Nós que nos colocamos em oração e olha para os nossos corações. Tu sabes o que nós estamos sentindo, cada um e cada uma de nós está sentindo neste momento. Quais são as nossas angústias? Quais são as nossas dores? Quais são os nossos sofrimentos? Limpa de nós todos esses sentimentos. Tira de nós todos os sentimentos que podem nos atrapalhar de ouvir a Tua suave voz falando aos nossos ouvidos as Tuas vontades. Limpa dos nossos corações e mentes também todo aquele pensamento, todas aquelas as nossas atitudes que são pecados que nos afastam de Ti. Nós Te pedimos perdão neste momento também. Tira todo esse peso do pecado que nos afasta da Tua presença e nos faz novas criaturas através do sangue de Cristo. Nós Te pedimos, perdoa-nos, ó Deus, porque pecados nós cometemos quando mentimos, quando reclamamos, quando colocamos a culpa no outro, quando não assumimos a nossa responsabilidade pelas nossas atitudes, os nossos atos. Perdoa, Deus, porque é muito mais fácil para nós ficar reclamando do outro, da outra pessoa, em vez de olhar para as nossas falhas, para olhar os nossos defeitos. É muito mais fácil apontar um dedo para frente e reparar nesse um dedo para frente do que para os outros 4 que apontam para nós. Por isso nós Te pedimos, limpa de nós todo esse sentimento pecaminoso e nos transforma em novas criaturas aptas, prontas, preparadas para ouvir a Tua mensagem. E nós Te pedimos que o Teu Espírito Santo esteja agindo em nossas vidas e que nós possamos ser realmente transformados e transformadas pela Tua palavra, ouvindo qual é a Tua vontade para as nossas vidas. Toca nas nossas vidas, toca nos nossos corações, ó Deus. Isso tudo nós pedimos e agradecemos quando dizemos amém. Façamos a leitura do texto bíblico indicado para este final de semana, que encontramos no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos 24 até o 37. Jesus saiu dali e foi para a região que fica perto da cidade de Tiro.
Ele entrou numa casa e não queria que soubessem que estava ali, mas não pôde se esconder. Certa mulher que tinha uma filha que estava dominada por um espírito mau, ouviu falar a respeito de Jesus. Ela veio e se ajoelhou aos pés dele. Era estrangeira, de nacionalidade sírio-fenícia, e pediu que Jesus expulsasse da sua filha o demônio. Mas Jesus disse: deixe que os filhos comam primeiro. Não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorros. Mas, Senhor, respondeu a mulher, até mesmo os cachorrinhos que ficam debaixo da mesa comem as migalhas de pão que as crianças deixam cair. Jesus disse: por causa dessa resposta, você pode voltar para casa. O demônio já saiu da sua filha. Quando a mulher voltou para casa, encontrou a criança deitada na cama. De fato, o demônio tinha saído dela. Jesus saiu da região que fica perto da cidade de Tiro, passou por Sidom e pela região das 10 cidades e chegou ao lago da Galileia. Algumas pessoas trouxeram um homem que era surdo e quase não podia falar, e pediram a Jesus que pusesse a mão sobre ele. Jesus o tirou do meio da multidão e pôs os dedos nos ouvidos dele. Em seguida cuspiu e colocou um pouco de saliva na língua do homem. Depois olhou para o céu, deu um suspiro profundo e disse ao homem: Efatá, isto quer dizer, abra-se. Naquele momento os ouvidos do homem se abriram, a sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus ordenou a todos que não contassem para ninguém o que tinha acontecido. Porém, quanto mais ele ordenava, mais eles falavam do que havia acontecido. E todas as pessoas que o ouviam ficavam muito admiradas e diziam: tudo o que faz ele, faz bem. Ele até mesmo faz com que os surdos ouçam e os mudos falem. O texto que nós acabamos de acompanhar relata 2 milagres de Jesus. No primeiro, Jesus expulsa o demônio da filha de uma estrangeira. E no segundo milagre, Jesus cura um surdo mudo, ou dependendo de alguns historiadores, algumas versões, de um gago. Mas nesses 2 textos nós temos milagres, mas em todo momento, se nós olharmos para o capítulo 6 já de Marcos, um pouco antes, no capítulo anterior, nós vamos ver que Jesus já havia feito várias curas em Genezaré, até chegar nessa região perto de Tiro, que era uma cidade mais na região quase sírio-fenícia. E nessa primeira parte, onde apresenta a mulher estrangeira, então a mulher sírio-fenícia, aqui neste primeiro momento já se apresenta algo muito grande, já se apresenta o amor de Jesus pelas pessoas, já se apresenta a graça que o nosso Deus tem por cada um e cada uma de nós, a misericórdia e o poder. São elementos que são relatados neste primeiro texto, que vai de 24 a 30 do capítulo 7. Primeiro, a mulher é uma mulher. Naquele tempo nós já sabemos que as mulheres já ficavam um pouco mais afastadas dos homens e não tinham os mesmos direitos que os homens tinham naquele tempo. Por ser estrangeira, piorou ainda mais. Ela nem deveria de estar na presença de Jesus, que já era mestre, já era um professor quase na época. Ele ensinava muitas pessoas. Ele era o mestre, então.
E a mulher vai até Jesus e pede para que ele faça o milagre de tirar o demônio que está na filha dela. No texto aqui nós não temos quanto tempo a menina está endemoniada, nem nada. O que nos chama a atenção neste momento, e que é o que nos apresenta, o que nos relata o amor, a graça, a misericórdia e o poder de Jesus, é o seguinte: que Jesus diz para ela: deixe que os filhos comam primeiro, não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorros. O que Jesus quer dizer com isso? Jesus diz: minha querida, você é estrangeira, você não é do meu povo, por que eu vou ficar fazendo milagres para você, enquanto tem tanta gente aqui precisando de ajuda? Interessante essa frase, né? Será que não é uma coisa que muitos de nós até podemos ter pensado e pensamos agora neste momento onde muitos afegãos estão necessitando de refúgio? Quantas vezes nós ouvimos ou falamos essa frase? Por que eu vou ajudar as pessoas que vieram de outro país? Por que eu vou ajudar outros países se o nosso tem problema? A mulher responde para Jesus e responde para mim, para ti também: mas, Senhor, até mesmo os cachorrinhos que ficam debaixo da mesa comem das migalhas do pão que as crianças deixam cair. Ou seja, tem para todo mundo. Tu não precisa dar o pão inteiro, mas tu pode repartir uma parte do que é. E nesse momento Jesus diz: por causa da sua resposta, a sua filha está curada, ou você pode voltar para casa. O demônio já saiu da sua filha. Ou seja, a mulher tinha fé que Jesus podia curar a filha dela. Ela teve a iniciativa de chegar em Jesus e pedir. E no segundo texto, aqui no segundo momento do nosso texto, pessoas levam um surdo-mudo para Jesus curar. Ou seja, muitas pessoas se achegavam a Jesus pedindo por uma cura, por um milagre. Mas nós temos uma palavrinha que diz aqui que Jesus tirou do meio da multidão. Então, haviam muitas pessoas, nós podemos imaginar que haviam muitas pessoas. E estas pessoas estavam ali para quê? Todas elas queriam milagres de Jesus. Todas elas eram doentes ou tinham alguém doente que necessitava de uma cura? Acredito que não. Algumas dessas pessoas provavelmente estavam ali para ouvir as palavras de Jesus, para ouvir os seus ensinamentos. Outras pessoas, pode ser que queriam estar ali só para comprovar que Jesus era Jesus, que era um verdadeiro milagreiro na época, um curandeiro, digamos assim, mas que não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. E outras pessoas, assim como nós temos ainda no nosso dia a dia, apenas estavam passando pela região, viram aquela aglomeraçãozinha básica, aquele burburinho, e mesmo sem saber de nada, foram lá para se ajuntar na multidão, só para ver o que estava acontecendo, ou seja, os curiosos. Mas nós temos então pessoas que provavelmente estavam querendo ouvir a palavra de Deus e não pedir milagres. Mas nós temos as pessoas que especificamente se achegavam a Jesus, se amontoavam somente pedindo por milagres. E depois, o que acontece? O que acontecia depois
da pessoa receber o milagre e ia embora feliz da vida. Falava até ali por um certo tempo que foi curada por Jesus, o Nazareno, ou Jesus de Nazaré, o filho de José. Até poderiam sair falando sobre isso. Mas quantas pessoas realmente sentiam a transformação na sua vida e tinham realmente uma gratidão pelo que Jesus fez na vida delas, por tudo que aconteceu, toda a mudança, e ficou falando por todo o resto da sua vida que sim, que foi aquele Jesus que amou ela primeiro, que mostrou o seu poder, a sua graça, a sua misericórdia na cura, na sua cura, no milagre que teve. Falando em gratidão, em Lucas 17, 12 a 18, diz assim: quando estava entrando num povoado, 10 leprosos foram se encontrar com ele. Eles pararam de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha pena de nós. E Jesus os viu e disse: vão e peçam aos sacerdotes que examinem vocês. Quando iam pelo caminho, eles foram curados. E quando um deles, que era samaritano, viu que estava curado, voltou louvando a Deus em voz alta. Ajoelhou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Jesus disse: os homens que foram curados eram 10? Onde estão os outros 9? Porque somente este estrangeiro voltou para louvar a Deus. Mais uma vez, um estrangeiro no texto bíblico. E é o samaritano que volta para agradecer. Quantos judeus não agradeciam e nem se lembravam de que Jesus havia feito o milagre em suas vidas? Como é que nós estamos lidando com isso? Como nós estamos agindo diante dos milagres que Jesus tem feito em nossas vidas? Quem somos nós na multidão? Primeiro de tudo, quem somos nós? Nós somos as pessoas que só buscam Jesus no momento de pedir o milagre? E se nós somos essas pessoas que só buscam Jesus no momento de necessidade, quando nós somos atendidos, nós fazemos o quê? Nós somos os 9 leprosos que simplesmente vão embora sem agradecer? Ou nós somos gratos a Deus e lembramos de agradecer diariamente pelo que Jesus fez na tua vida? Nós somos as pessoas que vêm até a igreja e se encontram com Deus a todos os momentos para ouvir os seus ensinamentos, lendo a sua palavra, buscando o conhecimento? Ou nós somos apenas os curiosos que estão ali somente por estar? Ou nós somos ainda um outro grupo mais moderno, que é aquele grupo que vem à igreja ou assiste ao culto e durante aquela 1 hora, durante aquele momento de culto, é o cristão mais fervoroso que tem, e depois que sai da igreja ou desliga a sua televisão, o seu aparelho eletrônico, esquece de tudo e sai reclamando da vida, e sai praguejando, e sai fazendo coisa errada. Quem somos nós? Quem é você neste momento? Que nós possamos buscar a Deus a todo momento. Que nós possamos buscar a Deus principalmente nos momentos em que nossa vida está boa, para lhe agradecer. Porque Deus é como um pai e uma mãe. Deus, ele não faz as coisas esperando um agradecimento. Porque você que é pai, que é mãe, você sabe, você faz o almoço para o seu filho, sua filha, e se não recebeu um muito obrigado, ok. Você fez por amor, você fez porque queria.
Mas quando vem um muito obrigado, carregado de um beijo, de um abraço, como é gostoso. Quando você dá um presente para alguém e a pessoa simplesmente pega aquele presente e diz, tá, e vai embora, ou pega e diz assim, bah, muito obrigado. Neste momento não dá, né? Mas abraçar, dar um abraço carinhoso na pessoa, em você, quando você recebe um abraço carinhoso, porque você deu um presente, você fez algo, não é gostoso também? Não fica muito mais significativo aquilo que você fez? Assim é com Deus, gente. Deus, ele faz tudo por amor. Se não fosse assim, Jesus não teria se entregado na cruz para que nós tivéssemos salvação, para que nós tivéssemos esse contato direto com Deus. Se não fosse por amor, ele não teria feito nada disso. Mas que nós possamos ser filhos e filhas gratos e gratas, que nós possamos também nos lembrar que Jesus está todo dia, todo momento querendo falar conosco, nos ensinar algo. Que nós possamos buscar esse nosso Jesus que nos ama e que está conosco, não somente para pedir algum milagre ou nos momentos tristes da nossa vida, mas que nós possamos buscá-lo todos os dias, agradecendo, porque nós temos a alegria de viver, a alegria de estar com o nosso Deus. E como disse o versículo inicial de Paulo, alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se. Que o bondoso Deus nos conduza pelos seus caminhos de amor, de alegria e de felicidade todos os dias. Amém. Promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Nós que somos filhos e filhas de Deus e agradecemos por nós sermos filhos e filhas. Nós que agradecemos tudo que nós recebemos de Deus, nós queremos demonstrar essa gratidão quando nos colocamos em oração de intercessão. Quando lembramos de pessoas queridas nossas que necessitam da ajuda e do amor de Deus também em suas vidas. Por isso eu convido você para junto orarmos e intercedermos por pessoas que nós sabemos que estão precisando do cuidado de Deus. Obrigado, Jesus, porque Tu tens feito grandes coisas em nossas vidas. Te agradecemos por todos os milagres que Tu tens operado. Obrigado porque o Teu amor, a Tua misericórdia, a Tua graça e o Teu poder, ele não se restringem a um
determinado povo apenas, mas eles são para todas as pessoas que te buscam com fé e esperança. Nós sabemos que tu atende todos os pedidos, todas as orações, tu ouve. Por isso que nós te pedimos, ouve a nossa oração e atende a nossa súplica neste momento também. Quando nós compartilhamos nomes de pessoas que sabemos que estão enfermas, nós queremos, neste sentido, colocar em especial a vida da dona Nair e do seu Dercy. Que tu possa estar com eles neste momento de fragilidade, que tu possas estar operando em suas vidas e fazendo com que as suas saúdes sejam restabelecidas, bem como de todas as outras pessoas que estão enfermas e nós nos lembramos neste momento. Também oramos pelas famílias enlutadas, que tu, ó Deus, possa ser o consolo para essas pessoas, que o teu amor encha os seus corações entristecidos e que essas pessoas possam ver que a morte não é o fim, mas é apenas um começo para todo e toda aquele e aquela que te tem como Senhor e Salvador. Nós também oramos pela nossa igreja, ministros, ministras e lideranças, que nós todos e todas possamos ser agentes do amor e da graça, agentes do reino de Deus, instrumentos teus neste mundo que carece de justiça, que carece de honestidade, que carece de amor. Também lembramos e te pedimos dos nossos governantes, que neste dia 7 de setembro eles se lembrem que eles não são superiores a ninguém, mas eles são parte do povo, que eles trabalham para o povo, e por isso que eles possam ser tocados em seus corações para verem, enxergarem a necessidade do povo que sofre, que geme por falta de comida, falta de emprego, falta de segurança, falta de educação. Nós te pedimos tudo o que está em nossos corações e mentes, ainda quando juntos unimos as nossas vozes dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebamos a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Fiquemos todos e todas na paz e na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, agradecendo a Ele por todas as maravilhas e dádivas que Ele faz por nós. Amém.